Queria que vocês acompanhassem, eu gostaria de fazer 3 pequenas leituras. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja em Corinto: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A segunda passagem está em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Finalmente, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar novamente. Pai, obrigado pela Tua palavra. Queremos dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti nessa manhã, que a Tua presença continue entre nós e o Teu Espírito opere eficazmente, Senhor, através da Tua palavra, que ela não volte vazia em nossas vidas, mas produza o devido fruto. Deus, pela Tua graça e pelo Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a boca que fala, os ouvidos que ouvem, que essa palavra possa executar e operar transformação em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo que é vivo precisa crescer. Essa é a ordem natural das coisas, é a ordem natural da vida biológica. E essa também precisa ser a ordem natural da nossa vida espiritual. Como acabamos de ler, o apóstolo João, em sua primeira epístola, ele nos fala de 3 níveis, ou 3 etapas de vida cristã: filhinhos, jovens e pais. Ou seja, deve haver um crescimento espiritual em cada um de nós à medida que o tempo passa. E essa é a vontade de Deus, que os seus filhos cresçam espiritualmente. Mas então, irmãos, por que muitos cristãos, depois de anos e anos de vida cristã, ainda são bebês espirituais, são crentes carnais, imaturos, mais parecidos com as pessoas do mundo do que com Cristo? Porque muitos cristãos, como diz o escritor de Hebreus, pelo tempo decorrido, pelo tempo de vida cristã, eles já deveriam ser mestres, ou seja, estarem aptos a ensinar outras pessoas. Mas, por algum problema, eles têm necessidade de que alguém novamente os ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo: arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno. Irmão, você sabe ensinar algum desses itens? Você já tem mais de 10 anos de vida cristã? Você já sabe ensinar essas questões? Para que é a imposição de mãos? Sobre o juízo eterno, que todos nós seremos julgados segundo as nossas obras no tribunal de Cristo. Porque, irmãos, a maioria dos crentes, incluindo muitos pastores, após décadas de vida cristã, não manifestam o fruto do Espírito em sua vida?
amor, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Por quê, irmãos? Qual que é o problema desses cristãos? Quais são as causas para a falta do crescimento espiritual em nossas vidas? Nós poderíamos listar muitas causas, mas eu creio que todas elas podem ser resumidas em 4 pontos principais. É isso que eu desejo estar compartilhando com os irmãos nessa manhã. Por que as pessoas não crescem espiritualmente? Em primeiro lugar, porque elas não leem a Bíblia. As pessoas não crescem espiritualmente por falta de alimento espiritual. E qual é o nosso alimento espiritual, irmãos? A palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, esse é o alimento espiritual para a nossa vida cristã, a palavra de Deus. Pedro diz mais ou menos isso de uma outra maneira, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2. Ele diz aos cristãos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor, nós nascemos de novo, e nós somos como bebês, como crianças recém-nascidas. E assim como um bebê, quem é mãe sabe disso, precisa ir várias vezes ao peito para se alimentar, porque o estômago dele é pequeno, ele não tem capacidade de sugar muito leite. Então, várias vezes ele precisa ir no seio da mãe. Irmãos, assim também nós devemos ser. Pedro diz: desejai ardentemente. Uma criança com fome, ela berra, ela grita. O genuíno leite espiritual não é pregação dos outros, irmãos, é a palavra de Deus. A pregação abençoa, é verdade, mas o apóstolo está nos exortando a irmos diretamente à fonte, como crianças recém-nascidas. Irmãos, é simples dessa maneira. Se você se alimenta espiritualmente, você cresce espiritualmente, mas se você não se alimenta espiritualmente, você não cresce espiritualmente. Muitas pessoas dão a seguinte desculpa para não ler a Bíblia: mas eu leio e depois eu não me lembro de nada que eu li. Qual que é o propósito? De que serve? Eu leio, mas eu esqueço tudo depois. Eu sei, tem uma história que circula na internet que diz que uma pessoa certa vez perguntou para um pastor, tem 10 anos que eu venho aqui na igreja e eu já ouvi milhares de pregações, mas não me lembro de nenhuma delas. Qual que é o propósito de eu vir à igreja? E aí o pastor, de maneira muito sábia, respondeu o seguinte: olha, eu sou casado há mais de 10 anos com a minha esposa. Ela já fez milhares de refeições para mim. E eu não me lembro, raramente eu lembro de uma ou outra. Mas cada uma delas me alimentou. Então não precisa de você se lembrar. O simples fato de você se expor à palavra de Deus, receber a ministração da palavra de Deus, isso vai te alimentar, isso vai te abençoar até o domingo seguinte, ou até um outro momento em que nós nos encontramos com os irmãos, ou lemos a palavra de Deus em nossas residências, em nossas casas. Irmãos, mesmo que você não se lembre de nada que você ouviu, o simples fato de você se expor à palavra de Deus, você está sendo alimentado espiritualmente. Há também uma outra desculpa para não ler a Bíblia, que é o seguinte: mas eu leio, mas eu não entendo nada. E aqui eu vou contar uma parábola chinesa de um mestre cristão e um discípulo. E esse discípulo chegou para o mestre e falou: mestre, eu leio a palavra e não entendo nada, o que adianta, né? Aí o mestre falou o seguinte: essa é a cultura chinesa, né? Tinha uma cesta de vinho, você sabe o que é uma cesta de vinho, né? As cascas, pega a casca de uma árvore e entrelaça, então ela é cheia de buracos. Ele falou: pega essa cesta de vinho e vai ali no rio, tinha um riacho próximo, enche de água e traz para mim. O discípulo não entendeu nada, mas é assim que é a cultura chinesa, né? Ele foi lá, encheu e veio trazendo, e quando ele foi trazendo, a água foi saindo para aqueles buracos. E chegou lá no mestre, já estava vazia assim. O mestre falou: vai lá novamente e traz água para mim.
E o discípulo foi lá, encheu e disse o seguinte: não, agora eu vou apressar o passo, eu vou levar alguma água para o meu mestre. E ele apressou o passo, mas a água foi saindo por aqueles buracos. Chegou lá, estava vazio. E o mestre falou mais uma vez: vai lá e busca água para mim. Aí ele pensou consigo mesmo: agora eu vou ir correndo, eu quero trazer água para mim. Ele foi lá, encheu e veio correndo, mas não adiantou. A água vazou e chegou lá no mestre e não tinha nada. Ele perguntou: mestre, não estou entendendo, por que o senhor está me pedindo para fazer isso? E o mestre disse o seguinte: olha, você está vendo o cesto? Ele está sem água, mas ele está mais limpo do que ele estava antes. O simples fato da água passar pelo cesto foi limpando. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. O simples fato dessa palavra entrar pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso coração, isso vai nos santificando. Ah, eu não entendo nada, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Mesmo que você não esteja entendendo nada, se você continuar lendo de alguma maneira sobrenatural, misteriosa, essa palavra vai te purificar, porque ela está passando por dentro de você. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, tem pessoas que quando leem a Bíblia, quando vem uma genealogia, pula. Eu não pulo não, irmãos. Eu leio cada nome, por quê? Porque se Deus colocou ali, tem algum propósito. Eu posso não entender agora, mas um dia eu vou entender. E a palavra de Deus tem esse poder. Você não precisa entender, não. É verdade, é muito bom quando nós entendemos. E algumas partes nós entendemos. Ela também não é tão difícil assim, não. Mas quando nós nos encharcamos, quando nós permitimos que essa palavra passe através de nós, ela vai nos purificando, ela vai nos santificando. Esse é o poder da palavra de Deus. E além de nos santificar e nos alimentar, essa palavra também vai nos guiar, vai nos orientar em todas as circunstâncias da nossa vida. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também somente com a palavra de Deus em nossos corações que o Espírito Santo pode nos instruir, nos educar, nos corrigir e nos orientar em todas as coisas da nossa vida. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, preste atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra que vai te educar, ela que vai te corrigir, ela que vai te mostrar o caminho, ela que vai te transformar. E finalmente, irmãos, o profeta Oséias, no Antigo Testamento, Deus falando através do seu povo, há uma exortação muito solene, Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, essa é uma exortação forte. Nós somos enganados, nós somos roubados, nós somos destruídos quando nós não conhecemos a palavra e as promessas de Deus para a nossa vida. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Há cristãos, irmãos, que têm 2, 5, 10 anos de vida cristã e ainda não leram a sua Bíblia de capa a capa, irmão. Isso é uma vergonha, irmão. Quanto tempo de vida cristã que você tem? Eu acho que em 2 anos dá para ler a Bíblia toda de capa a capa. Não admira, irmãos, que há tantos bebês espirituais, tantas crianças no meio do povo de Deus. Você não conhece a sua Bíblia, você não conhece as promessas de Deus, você não conhece as exortações de Deus. Irmãos, eu tenho aproximadamente 40 anos de vida cristã. Eu li a Bíblia muito poucas vezes, irmãos. Eu estou na 18ª leitura de capa a capa. A minha esposa tem mais ou menos o tempo de vida cristã que eu tenho. Ela já leu mais de 40 vezes a Bíblia dela de capa a capa. Ela é muito mais disciplinada do que eu. Eu não tenho a disciplina que ela tem.
Irmãos, é dessa maneira que nós somos alimentados e que nós crescemos espiritualmente e nós deixamos de ser bebês, crianças espirituais. Portanto, irmãos, não tem nenhum segredo aqui. Se você lê a Bíblia, você cresce espiritualmente. Se você não lê a Bíblia, você não cresce espiritualmente. Ah, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler a Bíblia. Irmãos, hoje em dia tem um CD que você coloca no áudio, tem CD, acho que já está um pouco ultrapassado, né? Não tem mais isso, né? Você tem os arquivos em MP3 que você coloca e você vai ouvindo. Você não precisa saber ler a palavra de Deus, não. Ah, eu não tenho tempo. Irmão, no trânsito, no tráfego, toca a palavra de Deus. Tem um irmão precioso em Belo Horizonte chamado Cornélio. Ele gravou, ele leu toda a palavra, e a maneira que ele fala é muito abençoada. Irmão, irmã, quando eu converti, eu queria o seguinte: não, eu só vou ler a Bíblia quando tiver em paz, assim, quando tiver problema nenhum, aí eu sento e abro a palavra e leio. Eu queria que isso acontecesse, mas, irmãos, nunca chegava esse momento. Nunca chegava esse momento. É filho, é trabalho, é preocupação. E Deus fala o seguinte: André, você pega muito ônibus, não pega? Eu falei, pega, então lê a Bíblia dentro do... Mas Deus, dentro do ônibus, com aquela barulheira, porque você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia. Portanto, irmãos, dá um jeito. Se você não consegue ler, escuta. Se você tiver um tempo maravilhoso, glória a Deus, mas se você não tiver tempo, coloca lá no rádio, ou lê no ônibus a sua Bíblia. Ah, mas isso é fanatismo. Não, não é não, irmãos. Isso é necessidade que nós como cristãos temos. Certo irmão diz o seguinte: a Bíblia é entre os livros aquilo que Cristo é entre os homens. Puxa vida, não tem ninguém igual a Cristo no meio dos homens. E também não tem nenhum livro igual à Bíblia. Um pastor aqui do Brasil, Josemar Bessa, diz o seguinte: a Bíblia incomoda porque, diferente de outros livros, ela nos lê. Legal, né? Não é a gente que lê a Bíblia, não. Ela é que nos lê. A palavra de Deus nos sonda. E por isso que não é tão fácil ler a Bíblia, porque é um espelho ali. Você começa a ver suas imperfeições, você começa a ver os seus pecados e aquilo te choca. Então, irmãos, não tem segredo. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. O genuíno leite espiritual. Esse é o primeiro ponto. Porém, irmãos, na minha caminhada cristã, eu encontrei algumas pessoas que conheciam muito a Bíblia, muito mais do que eu, mas ainda assim eles eram maturos espiritualmente. Eu me perguntava: Deus, aquela pessoa conhece a Bíblia muito mais do que eu, mas ela é imatura, ela é carnal. Por que isso acontece? Eu ficava intrigado. E a resposta é que há muitas pessoas que realmente lêem a Bíblia, mas falta algo básico na vida desses cristãos. E aqui eu quero chegar no meu segundo ponto. Nós não crescemos espiritualmente por falta de obediência. As pessoas não crescem espiritualmente porque não obedecem a palavra de Deus. No início da minha vida cristã, eu achava que era só ler a Bíblia e automaticamente nós nos tornávamos espirituais. Mas a verdade não é bem, essa não é a verdade completa. Realmente é indispensável a leitura da Bíblia. Mas a leitura da Bíblia não significa instantaneamente crescimento espiritual, não. Sem a palavra de Deus em nossos corações não há crescimento espiritual, mas só o conhecimento não é suficiente. A palavra de Deus precisa sair da nossa mente, entrar em nosso coração e transformar as nossas atitudes. E somente assim nós cresceremos espiritualmente, somente assim haverá transformação de caráter. Portanto, irmãos, não basta apenas ouvir, ler e conhecer a palavra de Deus. É absolutamente necessário obedecer aos mandamentos de Cristo para que nós possamos crescer espiritualmente. Steve Lawson disse o seguinte: a fé verdadeira é uma fé obediente. Uma fé desobediente, na verdade, é incredulidade. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia muito mais do que nós. Mas
Por que que ele é o diabo? Porque ele não obedece. Ele não obedece. Mas nós, discípulos de Cristo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Todos nós lembramos do maravilhoso monte do sermão da montanha, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas Jesus termina esse discurso maravilhoso da seguinte maneira, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica e as obedece, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, não obedece, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, nosso Senhor está comparando a nossa vida cristã a uma casa, irmãos. A edificação de uma casa. E cada pequena obediência às palavras de Cristo é como um tijolo na edificação da nossa vida espiritual. E assim como uma casa é construída de muitos pequenos tijolos, a nossa vida cristã é edificada sobre muitas e muitas pequenas obediências às palavras de Cristo. São pequenos tijolos. Ah, mas isso aqui é uma coisa muito simples, eu quero que Deus me peça uma coisa enorme. Irmãos, nós precisamos primeiro ser fiel um pouco para que Deus possa nos dar a oportunidade de ser fiéis no muito. Cada pequena obediência, irmãos, é como um tijolo acrescentado na nossa vida espiritual. E sem obediência, irmãos, não há crescimento espiritual. Alguém já disse que o alfabeto divino não começa com as letras A, B, C, D. Começa com as letras O, B, D, C. Esse é o beabá do Evangelho. Isso é a base da nossa vida cristã. O alfabeto divino começa com as letras O, B, D, C. Sem isso, você não consegue entender a palavra de Deus. A palavra de Deus se torna inútil. Irmãos, Tozer disse o seguinte: o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo diabo. O segredo não está em conhecer, mas em prática. De que adianta, irmão, você conhecer a Bíblia muito se você não pratica? Você não vai ser em nada diferente das pessoas do mundo. Há um versículo no Evangelho de Lucas que para mim é um soco no estômago, é uma coisa assim fortíssima. Lucas 6,46, Jesus disse para aqueles que o estavam seguindo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ora, Jesus é Senhor? Então nós precisamos obedecê-lo. Vocês me chamam Senhor, Senhor, tudo bem até aí, está certinho, mas não adianta me chamar Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando, o que eu ordeno. Irmão, sem obediência a nossa fé se torna nula, vã. O último mandamento de Jesus registrado no Evangelho de Mateus é o seguinte, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-lhes, lhes falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Irmão, se nós não guardamos, como é que nós vamos exortar outros a fazerem isso? Em primeiro lugar, nós precisamos obedecer. E aí nós então podemos fazer discípulos. E nós fazemos discípulos ensinando outros a obedecerem a palavra de Deus. Irmãos, sem obediência não há verdadeiro discipulado. Sem obediência não há crescimento espiritual. Ah, mas obedecer a Deus é muito difícil. Há um versículo no Evangelho de João que diz o seguinte, que os mandamentos de Deus não são penosos.
não são difíceis, eles são fáceis, agradáveis. Por quê? Porque Deus colocou um poder dentro de nós, que é o próprio Espírito que Ele nos deu, e é através desse Espírito que Ele nos capacita a obedecê-lo. E outra coisa, irmãos, Deus não nos pede grandes coisas, Ele nos pede coisas pequenas. Lembra da parábola dos talentos, Mateus capítulo 24? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse foi o elogio àquele que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos e multiplicou mais 2, o elogio foram as mesmas palavras. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, Deus nos pede pouco, irmãos. Deus nos pede segundo a nossa capacidade espiritual, segundo aquilo que nós já alcançamos, segundo aquilo que nós já sabemos. Ele não vai pedir para uma criança de 5 anos para resolver um problema matemático. Não, nosso Pai Celestial, Ele entende o nosso nível espiritual, e o que Ele nos pede está sempre dentro da nossa capacidade, porque senão, se Deus nos pedisse algo que fosse além da nossa, como é que Ele podia nos cobrar depois a obediência? Não, Deus, eu não consigo fazer isso. Não, Deus sempre nos pede que nós sejamos fiéis no pouco, e nós devemos obedecer o Evangelho nas coisas básicas, honrar pai e mãe, amar a esposa, o marido, ser justo, honesto nas questões financeiras, nos reunir como igreja, obedecer os nossos líderes espirituais, coisas simples, irmãos, não está além da nossa capacidade, não. Agora tem um pequeno detalhe: para obedecer a Cristo nós precisamos negar nós mesmos. Aqui é que está o pulo do gato. Você precisa negar você mesmo e você precisa obedecer. Senhor, eu não gosto disso, não quero fazer, mas o Senhor mandou, então, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, confortável ou desconfortável, eu tenho que fazer isso, eu tenho que perdoar aquela pessoa que me magoou. Estou com vontade de esganar ela, mas o Senhor manda abençoar. Deus abençoa o fulano de tal, perdoa ele. Aqui dentro, irmãos, está aquela vontade de vingança, de você você levou um tapa na cara, de dar outro tapa na cara, mas você nega você mesmo e você fala: Senhor, eu perdoo. Pode ser de boca para fora, mas isso significa, irmãos, obediência. Eu perdoei o fulano de tal. Agora, você perdoou mesmo? Quando ele está passando na rua, você vai para outra calçada? Não. Se Deus permitiu que ele está na mesma calçada, eu vou passar por ele, vou cumprimentar, e eu vou agir como se eu estivesse perdoado, irmãos. E Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós obedecemos, mesmo sem querer, então o poder dele vem sobre nós e transforma o nosso coração. Daqui a pouco nós estamos amando mesmo o nosso inimigo, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro muito abençoado chamado O Refúgio Secreto, de uma missionária holandesa chamada Corrie ten Boom. Depois do Holocausto, a mãe e a irmã dela morreram em campo de concentração, e depois do Holocausto, Deus mandou para ela o seguinte: agora eu quero que você vá em toda a igreja da Alemanha e pregue aos alemães que eu quero perdoá-los, que eu estou disposto a perdoá-los. Vai lá e prega isso. E ela falou assim: tudo bem, Senhor, vou lá e prego. E ela passou nas igrejas dos alemães ali, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela começou a pregar ao perdão dos pecados em Cristo Jesus. Perdão para todos os pecados. E foi uma benção. Mas certo dia, quando acabou o culto, uma pessoa veio em direção a ela, e ela reconheceu essa pessoa, era quem tinha torturado ela. O torturador não reconheceu ela porque ele torturou tanta gente, mas ela sabia muito bem quem tinha torturado. E essa pessoa foi em direção a ela, começou a tremer, e ele estendeu a mão e falou assim para ela, e disse o seguinte: realmente Deus, Ele é maravilhoso, Ele perdoa todos os pecados. Estendeu a mão para cumprimentar. Ela disse que o tempo parou nesse momento, e ela falou assim com Deus: Senhor, eu não consigo fazer isso. E ela ouviu Deus falando assim: estende a sua mão
Deus, eu não consigo fazer isso, irmãos. Senhor, essa pessoa matou minha irmã, minha mãe, me torturou. Estende a sua mão. Só isso que ela ouvia de Deus. Terceira vez, Senhor, não vai dar. O Senhor falou o seguinte: estende a sua mão. Ela obedeceu. Ela estendeu. Na hora que ela tocou na mão dessa pessoa, ela disse que Deus derramou uma cachoeira de amor no coração dela, na vida dela. E ela abraçou e ela chorou com essa pessoa. Irmãos, é muito tocante se você for ler essa experiência. Ela não estava com vontade, mas ela obedeceu. E quando nós obedecemos, então Deus fala assim: nossa, eu estou tão contente com meu filho, com a minha filha, que eu vou transformar o coração dele. Essa atitude que ele está tendo, eu vou confirmar mudando o coração. É assim, irmãos. Nós precisamos obedecer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós precisamos obedecer as palavras de Cristo. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós crescemos, nós somos transformados. E Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o segundo ponto pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente. Elas não obedecem a Cristo. Acham que Deus tem que primeiro mudar o coração. Não, irmão. Não, irmão. Você tem que obedecer. É simples. Faz o que Deus está te mandando fazer, querendo ou não querendo. E você vai ver que no processo, então, o Espírito Santo vem e transforma aquilo que ainda não está correto. Porque Deus está vendo que nós estamos querendo obedecer. Ele está vendo o nosso esforço. Então ele vem e completa a obra na vida da gente. Esse é o segundo ponto pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente, porque não obedecem a palavra de Deus. Terceiro ponto pelos quais as pessoas não crescem espiritualmente, porque elas não querem servir a Deus. A maioria dos cristãos vive uma vida egoísta, centrada em si mesmo. É sempre: venha a nós, nunca ao vosso reino. E uma das características de um bebê no mundo natural é o desejo de só querer receber e não repartir nada. Eu acho que essas são as primeiras palavras que a criança aprende, né? Dá, quer. É assim também um cristão novo convertido, irmão. Ele só quer receber oração, ele só quer receber bênção, ele só quer ser visitado. Irmão, em certa medida, isso é normal no início da nossa vida, mas quando nós vamos crescendo, isso precisa mudar um pouco. E a igreja está cheia de gente que vem só para receber, mas são muito poucos aqueles que estão dispostos a servir a Deus e servir ao próximo. Muitos são aqueles que querem ser abençoados, mas poucos são aqueles que querem abençoar e ser canal de bênção para outros. Se você se lembrar do chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, olha o que Deus disse a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Preste atenção. Primeiro Deus disse a Abraão que ia abençoar ele. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas depois Deus desejava que Abraão abençoasse outros. Seja você uma bênção. Irmãos, quando Deus nos abençoa, não é só para nós mesmos, não. É para que nós sejamos canais de bênçãos para outros. Nós precisamos usar ou receber aquilo que Deus nos deu e repartir e abençoar outras pessoas. Nós precisamos servir a Deus na medida em que Ele tem nos abençoado. E, irmãos, a vida cristã é mais do que receber, é principalmente dar. Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse foi o exemplo de Jesus, irmãos. Quando ele veio a esse mundo, ele poderia querer ser adorado por todos. Não, ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Irmão, Deus te transformou, te abençoou, perdoou os seus pecados, para você servir, para você ser canal de bênção. Irmãos, uma coisa é você receber bênçãos, outra coisa é você ser uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Ser tu uma bênção. Eu vou te abençoar, vou te abençoar. Não tenha dúvida em relação a isso. Mas mais do que você acumular bênçãos, eu quero que você seja uma bênção.
Irmão, vocês sabem por que o mar morto é morto? Lá em Israel tem um mar bem diferente, tem um nome, né? Mar morto. Quem que sabe por que aquele mar... E ele é morto mesmo, não tem vida nenhuma nele. Alguém que sabe por que o mar morto é morto? Pode falar. Sal. É sal? Sim, ele é tão salgado que vida nenhuma... Mas essa é a consequência, essa não é a razão principal. Alguém sabe? Irmãos, o mar morto é morto porque ele só recebe. Ele não escoa. Ele está geograficamente numa região que ele recebe a água do Rio Jordão, mas não tem nenhum lugar para ele escoar. E ele é morto por causa disso, irmão. Ele só recebe. Aí ele recebe. Por que o lago de Genezaré, o mar da Galileia, está cheio de vida? Porque ele recebe e ele escoa. Ele ganha e ele perde, por isso ele é cheio de vida. Irmão, irmã, se você só quer receber, deixa eu te falar uma coisa, a sua vida vai ficar infeliz. É um privilégio tão grande nós abençoarmos outras pessoas, nós temos canal de bênção para outros, e é assim que nós crescemos, é assim que a vida dentro de nós cresce e desenvolve. Meu irmão, eu não sei se você já descobriu isso, mas o propósito da vida cristã não é ser abençoado, é abençoar. Não é ser servido, mas é servir. Esse é o propósito da vida cristã. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui eu quero combater alguns argumentos que as pessoas têm, pelas quais elas dizem, por causa disso que eu não sirvo a Deus. Muitos não servem a Deus porque acham que não tem nada para oferecer. Philip Brooks disse o seguinte: pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante quanto pensar que você pode fazer tudo. Sabe aquela pessoa que acha que pode fazer tudo? Ela não é arrogante? Da mesma maneira aquela pessoa que, não, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Mentira, irmão do diabo. Mentira. Onde eu reunia no período da pandemia, teve alguns irmãos que o ministério deles, sabe qual foi? Ligar para outros da comunidade. Oi, irmão, você está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Irmãos, esse ministério abençoou tanto a igreja. O ministério de ligar, fazer uma ligação telefônica. A pessoa que recebia a ligação, gente, era um refrigério. Puxa vida, estão lembrando de mim, a igreja está orando. Ô irmão, será que você não pode fazer uma ligação telefônica? Será que você não tem nada para dar? Tem. Deus colocou alguma coisa na sua vida. Deus colocou um dom. Deus te deu dinheiro. Ele te deu tempo. Ele te deu saúde para você abençoar outras pessoas. E quando nós fazemos isso, irmãos, nossa, mas nós crescemos. Se você tem experiência de sair para evangelizar na rua, se você tem experiência de visitar enfermos nos hospitais, irmão, quem mais é abençoado é você, não são os outros, não. Outros acham que não são capacitados para fazer a obra de Deus. Certo cristão diz o seguinte: Deus não pergunta sobre a nossa capacidade ou incapacidades, mas se estamos à disposição. Você quer se colocar nas mãos de Deus? Mas eu não tenho capacidade. Você quer se colocar nas mãos de Deus? E Deus vai te pedir uma coisa pequena, depois outra coisa pequena. Irmão, irmã, que bênção! É servir, é dar, é repartir, é abrir mão do seu conforto, do seu tempo. Deus, como nós vamos servindo Deus, é verdade, de certa maneira nós perdemos alguma coisa, mas Deus completa e Deus abunda. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Irmãos, Deus nos dá a medida que nós damos. Se parar o fluxo de saída, então Deus para o fluxo de entrada na sua vida. Outros ainda pensam que precisam ser perfeitos para servir a Deus. Mas eu sou muito pecador, como é que eu posso servir a Deus? Spurgeon disse o seguinte: Deus usa aqueles que erram, porque não existe outro tipo de pessoa que Ele possa usar.
Deus usa aqueles que são imperfeitos. Porque não existe uma pessoa perfeita para Deus usar, só Jesus. Então, irmão, você falar, eu sou muito pecador, não sirvo para nada, mentira. Deus vai te usar na sua imperfeição. É claro que quanto mais santificado, quanto mais graça, mais Deus vai te usar. Mas você não pode ter 5 talentos, você pode não ter 2, mais 1 você tem. Alguma coisa Deus te deu para você partir. Portanto, irmão, irmã, se você quer crescer espiritualmente, você coloque nas mãos de Deus e diga a Ele: Senhor, o que quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Como posso te servir? Ah, Deus, eu não posso sair, eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho que cuidar da casa, né? As irmãs, as esposas. Você pode ligar para alguém, você pode orar por alguém, você pode interceder por alguém. Querido, de alguma maneira você pode abençoar. Francisco Sales diz o seguinte: não há nada sem importância no serviço de Deus. Não há nada sem importância no serviço de Deus. Eu vou contar uma história real. Um pastor que eu conheço, uma vez ele foi convidado a ir numa conferência na China. Ele ganhou passagem, foi lá para uma conferência, e um irmão chinês o hospedou em casa, e esse irmão tinha responsabilidade, ele sempre chegava mais cedo e levava esse pastor conhecido meu, chegava antes de todo mundo. E quando esse irmão chegou a primeira vez lá na igreja, ele viu um senhorzinho limpando as cadeiras da congregação. Ele achou que interessante, né? Tudo bem. No dia seguinte, esse irmão que estava hospedando chegou mais cedo e para arrumar tudo, e ele viu novamente aquele senhorzinho lá limpando as cadeiras. Terceiro dia, a mesma coisa. Ele chegou para a pessoa que tinha hospedado e disse: quem que é aquele senhor aí? Ele ficou impressionado com um bom exemplo, né? Ele disse: aquele senhor ali, ele é um armador. Eu não sei se você sabe o que é um armador. Um armador é dono desses navios petroleiros. Aquele irmão ali, com o dinheiro dele, ele levantou essa igreja, só com o dinheiro dele. Mas como ele não queria só dar dinheiro, ele falou: Deus, eu não sei pregar, eu não sei profetizar, eu não sei orar direito, mas uma coisa eu posso fazer: eu posso limpar a cadeira onde os santos de Deus vão sentar. O cara era rico e era um senhor de idade. Mas ele falou: olha, eu não tenho dor nenhum para abençoar a igreja, mas eu não quero só dar dinheiro, eu quero me dar. Eu quero limpar a cadeira onde os santos de Deus vão ser. Irmãos, essa é uma história verdadeira. Essa é uma história verdadeira. Será que nós não podemos nem fazer isso? Eu estou aqui dando um exemplo extremo, mas para dizer que nada no serviço de Deus, não há nada sem importância no serviço de Deus. Você sabe, querido, quando nós servimos a Deus, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos espiritualmente. João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você sabe, irmãos, a comida de Jesus não era a palavra de Deus, porque ele era o verbo encarnado. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o alimento de Jesus. O Pai mandava, ele ia, isso o alimentava, isso o fortalecia. O alimento de Jesus aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai. Deixe-me perguntar, querido, o que você tem feito para Deus? Você tem servido ao Senhor? Você tem se esquecido de você mesmo e se lembrado de outros? Você tem servido a igreja de Cristo com o dom que Deus tem te dado? Ah, eu não sei qual é o meu dom. Tudo bem, quando nós somos criança ainda, nós não sabemos, né? Você vê uma criança, ela pode ser um engenheiro, um advogado, um empresário. Então, quando nós somos no início da nossa vida cristã, muitas vezes nós não sabemos o dom que nós temos. É só quando nós crescemos que Deus então começa a revelar. Mas mesmo sem você conhecer o seu dom, de alguma maneira
você pode servir a Deus e servir aos irmãos. O que você tem feito para Deus? Será que você tem pensado só em você mesmo? Você tem vivido uma vida egoísta, centrada nas suas necessidades? O meu problema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você quer saber só em ser abençoado em mim e nunca em abençoar? Você tem tempo só para você, nunca para os outros? Então deixe-me dizer uma coisa, irmão. Se esse é o seu caso, você é uma pessoa infeliz. Infeliz. Você vai ver a alegria que você vai ter quando você começa a servir a outros. A verdadeira vida cristã, o verdadeiro crescimento espiritual é medido não no quanto você ganha, no quanto você acumula e recebe, mas no quanto você dá, no quanto você se gasta pelo Evangelho, pelo Reino de Deus e pela Igreja de Cristo. E esse, irmãos, é o terceiro motivo pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente. Elas não querem servir a Deus. E por último, quarto ponto pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente, elas não se reúnem frequentemente com a igreja. Em quarto lugar, as pessoas não crescem espiritualmente porque não se reúnem com o povo de Deus. Querido, você sabe que quando nós estamos reunidos como igreja, Deus envia a bênção dele sobre nós? Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, se reunir é bom, é agradável. É como o óleo. Óleo tem muitos propósitos na Bíblia, mas um deles é curar as feridas. Quando nós nos reunimos, nós somos curados. É como o óleo sobre a cabeça. E é como o orvalho. Você tem aquele refrigério. O mundo está tão pesado, tão difícil. Mas quando você está no meio dos irmãos, é como o orvalho. Você é animado, você é refrigerado. As suas cargas, de alguma maneira, elas caem. E você é abençoado. Deus dá uma ordem. Quando Ele vê os seus filhos reunidos em nome dEle, Deus ordena, sejam abençoados. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, nós somos membros uns dos outros. Se um membro se afasta de outros membros, ele não recebe o suprimento espiritual. Ele vai se definhando, ele vai deixando de receber o fluxo de vida que está. Nós somos uma parte do corpo de Cristo, e nenhuma parte do nosso corpo pode viver fora do corpo. Se nós vivemos, irmãos, sem nos reunirmos, não só nós somos prejudicados, mas a igreja é prejudicada. Não é só você que vai sofrer tribulação. Nós aqui também precisamos de você. Fica faltando uma parte, irmãos. Esse aqui é um outro exemplo, uma história real. Eu conheço um irmão em Cristo que conhece uma outra pessoa, que ele é um piloto de avião, pessoa super inteligente, né? E esse piloto de avião, ele diz o seguinte: não vou reunir não, a igreja é muito complicado, muito problema, eu vou buscar Deus sozinho, sozinho em minha casa, esse negócio de reunir, dá certo não. Queridos, essa pessoa não entendeu o que é cristianismo, ela não entendeu, ela quer buscar Deus sozinha, ela está indo contra os mandamentos de Deus. Irmão, essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho. É verdade, tem problemas na igreja, porque assim como você não é perfeito, os outros também não são. Mas é nesse lugar que Deus ordena a bênção. É aqui que Deus nos abençoa. Olha, hoje não, nas últimas semanas, né? Olha, o louvor me abençoa tanto esse período de adoração a Deus. Irmão, se eu estivesse vendo o culto online, eu não ia ser abençoado da maneira
que eu sou abençoado estando aqui. Não ia ser isso. Voltando atrás, só refutando essa pessoa, esse piloto aí que 1 Coríntios 12, 21 diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de vós. Não, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Sim, pode haver problemas dentro da igreja, mas é aqui que nós somos aperfeiçoados, é aqui que nós somos santificados. Não há outro lugar no mundo que Deus ordena a bênção dele, a não ser onde os santos vivem em comunhão, junto uns dos outros. E a principal estratégia de Satanás, irmãos, é dividir para conquistar, é isolar para atacar. Se você está longe, uma brasa longe da fogueira, o que acontece? Vai esfriando, 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 daqui a pouco ela apaga. É assim que é a vida cristã, a vida de corpo. Mas quando nós estamos no meio do povo de Deus, integrados à vida da igreja, ele não tem como nos destruir, pois quando passamos por provações, nós temos a oração e o apoio dos nossos irmãos e irmãs. Querido, o diabo não destrói nenhum daqueles que está no meio do povo de Deus, não. Você pode passar por lutas, mas você tem um exército, você tem um corpo, você tem outros irmãos que estão lutando junto com você. Você precisa da igreja, e a igreja precisa de você. Irmãos, passamos por uma situação muito difícil nos últimos anos, essa questão da Covid, né? Que ela nos obrigou a nos distanciar uns dos outros. E graças a Deus pela tecnologia, né? Nós podemos nos conectar, ter reuniões online, mas a tecnologia, irmãos, pode ser uma bênção, mas pode ser também uma maldição. Tem pessoas que se acostumaram a ficar em casa, ver o culto de longe, dizimar pela internet. Irmãos, está errado. É verdade, se você está doente, se você tem alguma limitação e você quer participar, glória a Deus. Assim, mas, irmão, se você está com saúde, querido, você sabe que nós podemos nos acostumar a essa situação? Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. No primeiro século já tinha gente assim, não, dá um trabalho na igreja, dá um trabalho acordar de manhã, não, esse negócio de oração, reunião de oração, terça-feira à noite, eu estou muito cansado, eu tenho que descansar. É verdade, Deus sabe disso, mas faz um esforço, querido. Esteja junto. Eu passei 2 anos, mais ou menos, não só pandemia, mas eu estava saindo do lugar onde eu me reunia, os irmãos estavam exagerando nessa questão política, isso estava influenciando muito dentro da igreja. Eu falei, não quero isso para mim não. E saí, né? Assim, comecei a procurar outro lugar para me reunir e pela graça de Deus eu encontrei aqui esse grupo abençoado. Irmão, olha, você não sabe, cada vez que eu venho aqui, irmãos, eu sou tão abençoado, mas tão abençoado. Não conheço quase nenhum de vocês, né? Meu propósito é aos poucos ir conhecendo, mas, irmãos, nós não podemos dar esse luxo de cair nesse problema antigo. Uma outra versão diz o seguinte: não abandonemos o costume de ir às reuniões como alguns estão fazendo, como é costume de alguns. Irmãos, não substitua pelo YouTube, você participando virtualmente dos cultos, você não experimenta o óleo, o orvalho, a bênção de Deus. É verdade, você é abençoado, mas essa bênção que Deus ordena é quando nós estamos juntos. Como eu disse, é claro, há exceções. A pessoa está presa, ou a pessoa está fora, ou você está doente, não tem problema. Deus. Mas se você tem disponibilidade, vá pelo YouTube, virtualmente nos cultos. Você não experimenta o óleo sobre a sua cabeça, você não experimenta o orvalho
descer sobre a sua secura. Você não experimenta a bênção. É verdade, a sua mente é alimentada e aquilo em alguma medida te supre, mas isso não substitui o encontro e a reunião com os irmãos na igreja. E quando nós deixamos de fazer isso, irmão, nós vamos enfraquecendo espiritualmente. É como eu disse, é uma brasa longe da fogueira. Olha, não é pregação no YouTube, nem culto ao vivo. Você pode ver centenas de pregações na internet, assistir culto até do outro lado do mundo. Mas nada disso substitui o privilégio e a graça e a bênção de estar junto uns com os outros. Irmãos, vamos reagir. Nós estamos saindo desse período, de 2 anos de pandemia. Muita gente acostumou a ficar em casa, se acostumou. Vamos sair do comodismo, vamos estar presentes, porque é um outro nível de bênção que nós recebemos quando estamos juntos. Portanto, irmãos, concluindo, o que eu estou falando é tão básico, irmãos, que não precisava pregar, mas vez ou outra nós precisamos ser lembrados daquelas verdades fundamentais. Quatro razões pelas quais nós não crescemos espiritualmente. Primeira, leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Segundo motivo pelo qual nós não crescemos espiritualmente, obediência. Terceiro motivo pelo qual nós não crescemos espiritualmente, servir a Deus. E o quarto motivo pelo qual nós não crescemos espiritualmente, não nos reunir como igreja, como corpo de Cristo. Como disse, irmãos, não tem nada de novo, espetacular, nenhuma revelação assim, do terceiro céu igual Paulo, não. Mas é o basicão. Nós precisamos fazer essas coisas para que Deus encontre espaço, para que nós sejamos abençoados, nós cresçamos espiritualmente, nós deixemos de ser crianças, bebês espirituais. Leia a Bíblia, obedeça dentro da sua medida, sirva ao Senhor de alguma maneira, esteja junto com os irmãos. Você vai ver como Deus vai te dar um upgrade nisso. É verdade, não é do dia para a noite, é verdade que leva um tempo, mas sem essas práticas básicas, não tem crescimento, não tem crescimento. E Deus não tem um segundo plano, Ele não tem um plano alternativo, não, é ABCD. Ler a palavra, obedecer, servir a Deus e se reunir. Se fizermos isso, irmãos, então Deus vai nos abençoar. Nós vamos crescer, nós vamos ser uma bênção, não só no meio do povo de Deus, mas no mundo onde Deus tem nos colocado. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra é simples, porque o Senhor não nos deu mandamentos que estão além daquilo que nós podemos fazer, Senhor. Obrigado porque o Evangelho é uma mensagem simples e pedimos a graça, ó Deus, de não tropeçarmos nessas coisas pequenas. Pedimos a graça, Senhor, porque sem a Tua graça nós não conseguimos nada, nem essas coisas simples. Mas o Senhor está comprometido conosco no nosso crescimento, o Senhor deseja que nós venhamos a crescer e a fazer diferença nesse mundo mau, nesse mundo de trevas nas quais vivemos. Nos ajuda nessas coisas pequenas, Senhor, nessas coisas básicas. Nos dê a Tua graça. Nós precisamos e oramos em nome de Jesus. Amém.